Olá a todos, muito obrigado. Obrigado a todos que assistem estas conferências. Obrigado a todas as pessoas que assistem mais tarde estas conferências. Nós sugerimos que compartilhem com familiares e amigos para que estes ensinamentos cheguem ao maior número possível de pessoas. O objetivo deste ensinamento é nos ensinar as práticas para se chegar à autorrealização íntima do ser, o despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. O objetivo que viemos ao planeta é fazer este trabalho. Então precisamos, para encontrar esses ensinamentos, é preciso que se tenha inquietudes, que se queira saber para que vivemos, de onde viemos e para onde vamos. Então, estes ensinamentos são entregues em todas as épocas. Em algumas épocas estão mais ocultos e em outras épocas estão públicos, como nesta época estão sendo entregados publicamente, de forma virtual pelas redes sociais e também presencialmente. É um curso que está composto por 75 temas. São 50 temas na fase A e mais 25 em uma fase B. Então, neste temário, nós vamos aprender as práticas, os princípios, para que pratiquemos e despertemos a consciência. A nossa consciência está adormecida. Temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos e temos apenas 3% livres, que também estão adormecidos. Estão adormecidos pela fascinação do nosso dia a dia, pelas nossas preocupações, nossos desejos, nossos anseios, enfim, por todo esse sistema em que vivemos. Estamos fascinados com a tecnologia, com tudo essas coisas modernas que ultimamente têm invadido as nossas mentes. E isso nos tira da concentração. E o tema que vamos ver hoje é concentração e relaxamento. A concentração é necessária para se ter resultados positivos em tudo. Tudo que formos fazer no mundo físico, no trabalho, uma tarefa qualquer, é preciso que estejamos concentrados, para então termos resultados positivos. E para este trabalho, para conseguir resultados neste trabalho, no trabalho de despertar da consciência, também nós precisamos da concentração. Por isso, precisamos treinar, precisamos praticar e readquirir a concentração. Então, concentração é o contrário de distração. Então, a concentração é uma palavra que pode ser composta, podemos dizer que é uma palavra composta, que a consciência está centrada na ação. A consciência está centrada naquilo que estivermos fazendo. Então, nós somos
microcosmo. Então, o centro do cosmos, do macrocosmos, é o Sol. E o centro do microcosmos é o nosso coração. Então, o centro da nossa máquina humana é o coração. Então, todos os centros, os 5 centros, o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual e o centro motor, todos devem trabalhar com o mesmo objetivo, enfocados na mesma atividade. Então, se nós traçarmos círculos, por exemplo, em volta do coração, um círculo em volta do coração, e traçarmos outro círculo, vai então passar pelos outros centros. E outro círculo, vamos traçar, vai então pelo outro centro. E finalmente o último centro, o centro sexual, também estará circundando, e todos esses círculos estão em volta do coração. O coração é o centro desse microcosmos. Então, o coração é o sol do microcosmos homem, que nós somos o microcosmos homem. Então, tudo que formos fazer, nós precisamos fazer concentrados, sentindo o nosso corpo, sentindo o nosso corpo no espaço que estivermos. E precisamos estar concentrados internamente para descobrir o que está acontecendo internamente, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos desejando. Então, isso nos tira da concentração. Os pensamentos diversos, que sejam diferentes daquela atividade que nós estamos desenvolvendo. Se nós estamos fazendo algo com o centro motor, por exemplo, estamos dirigindo, nós não podemos estar dirigindo e pensando em coisas, no que vamos fazer, no que fizemos, preocupados com alguma coisa. A nossa atenção deve estar naquilo que nós estamos fazendo. Nesse momento, então, dirigindo, ou fazendo qualquer coisa, preparando um alimento, que seja, ou caminhando, andando de bicicleta, qualquer atividade que nós estivermos fazendo, nós devemos estar presentes naquele instante, viver o agora, viver o eterno agora. Do contrário, nós estaremos distraídos, e isso adormece mais e mais a nossa consciência. Então, nós precisamos treinar a concentração para centrar a consciência na ação, para estarmos centrados na ação. Então, para todas as práticas, tudo que nós formos fazer, uma atividade no mundo físico, nós precisamos de concentração. Para fazermos uma prática, por exemplo, uma prática de desdobramento astral, que é algo que nós precisamos nos desenvolver para fazer
o trabalho de conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, nós precisamos nos desenvolver em todas as dimensões. Precisamos aprender a sair em corpo astral consciente para investigar e comprovar, porque nós não devemos acreditar apenas, porque acreditar e duvidar, nós podemos dizer que dá na mesma coisa. Então, nós precisamos comprovar. E uma forma de comprovar é o desdobramento astral consciente. E para conseguir o desdobramento astral consciente, nós precisamos da concentração. Precisamos que na hora de dormir, precisamos estar concentrados em algo. Estar concentrado no nosso coração, estar concentrado em algo que nós escolhermos para fazer essa prática, para perceber o momento que o nosso corpo astral sai. E assim sair consciente e ter domínio sobre esse corpo astral e poder nos dirigir a algum lugar voluntariamente e não sair sonhando. O sonho é um desdobramento astral inconsciente, é um sonho. E nós precisamos sair em astral consciente. Então, o que nós precisamos fazer é treinar a concentração. Então, precisamos andar durante o dia. No que nós estivermos fazendo, nós devemos fazer com concentração. Sentir o nosso corpo, sentir que nós estamos nesse lugar e não estar fazendo uma coisa com o centro motor e pensando em outra, preocupado com algo que vamos fazer, preocupado com algo que fizemos, preocupados com talvez alguma dívida ou com algum encontro que teremos com alguma pessoa de trabalho, enfim, de qualquer atividade. Então, precisamos treinar durante o dia para que à noite isso repercuta de forma positiva, porque tudo que nós fizemos durante o tempo que estamos acordados, podemos dizer, desse mesmo estado de consciência que nós vivemos enquanto estamos em atividade, vai ser esse o estado de consciência que nós vamos ter quando o nosso corpo físico dorme e o corpo astral sai. Então, se nós andamos durante o dia distraídos, nas horas que o corpo físico dorme, o corpo astral andará distraído e não se percebe nada, não se sabe, não se recorda nem mesmo dos sonhos. E nós precisamos treinar desde o início a recordação dos sonhos, das experiências astrais, experiências oníricas, como se diz. Então, isso vai acontecer quando nós começarmos a andar durante o dia, durante as horas em que estamos em atividade física, andar consciente, andar cada vez mais consciente, nos esforçar, fazer um esforço para fazer uma atividade, por exemplo,
qualquer atividade que formos fazer, fazer aquela atividade concentrado naquilo que estamos fazendo, viver aquele agora, aquele momento. Então, para isso, nós devemos nos disciplinar, nos autodisciplinar daquilo que nós temos que fazer, fazer uma lista, fazer um cronograma e ir executando as atividades com concentração naquilo apenas, e não estar fazendo uma coisa e interromper o que está fazendo para ir fazer outra coisa e logo voltar a essa atividade. Nós devemos fazer coisa por coisa, atividade por atividade, e terminar uma atividade, e só passar a uma atividade, uma nova atividade, quando se termina essa atividade. Então, isso nos proporciona disciplina, e essa disciplina vai repercutir no mundo astral, e vai nos ajudar, vai nos permitir perceber que estamos em astral e poder nos governar também no astral. Então, nós precisamos nos governar no mundo físico para que isso repercuta no mundo astral e nós nos governe, e não viver à deriva dos defeitos psicológicos. Porque são os defeitos que nos levam a agir, trocar de atividade, pensar coisas enquanto se faz uma atividade. Enfim, os defeitos psicológicos nos distraem, nos levam à distração. E a distração, como nós já dissemos, é exatamente o oposto da concentração. A concentração é a consciência centrada na ação, naquilo que nós estamos fazendo. Isso é concentração. E se nós estamos fazendo uma coisa e pensando em outra, nós não estamos concentrados, estamos distraídos. Isso é distração. E isso é prejudicial. É impossível conseguir a concentração se nós não treinamos, não praticamos a concentração durante as nossas atividades. Então, todas as nossas atividades, nós devemos lutar para fazer e concluir essa atividade sem sair dela, sem trocar, sem saltitar entre uma atividade e outra. E assim, para isso, nós precisamos então estar centrados no nosso coração e atentos ao que apareça, um pensamento, um sentimento, talvez uma má vontade, e assim poder identificar isso e ver que isso é um defeito, perceber que isso é um defeito psicológico e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, que é esse defeito que nos tira da concentração. Então, nós precisamos matar esse defeito, eliminar esse defeito e resgatar essa consciência, essa essência que ele tem aprisionada. Então, e isso vai se conseguir com o treinamento. Precisamos treinar, precisamos praticar a concentração durante as nossas atividades.
Então, vamos observar como é que nós nos comportamos durante o dia. Nós nos comportamos mecanicamente. Desde a hora que nós nos levantamos, damos os primeiros passos, vamos ao banheiro, fazer as nossas atividades, aquilo que precisamos fazer, e estar atento naquele instante, viver aquele instante. E esse instante vai mudando de instante a instante. Cada instante é uma etapa daquilo que nós estamos fazendo. E precisamos estar concentrados desde a hora que levantamos e damos o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar onde queremos chegar. Estar consciente daquilo ali, estar vivendo, estar sentindo o nosso corpo naquele instante. Nos sentir o corpo. Então, é um sentido da percepção, perceber o nosso corpo. Então, isso se chama recordação de si. Estar sentindo o corpo e não já preocupado, pensando no que temos que fazer naquele dia. Vamos estar atentos naquele instante, a cada instante. Então, cada instante estamos fazendo alguma coisa diferente. E não devemos estar pensando no que já passou e também não estar pensando e preocupado no que ainda não chegou. Estar vivendo o instante. Então, isso é viver de forma consciente. Do contrário, se nós fazemos uma coisa e pensamos em outra, nós estamos fazendo essa atividade mecanicamente. Estamos como um robô, um robô automático, que aprende a fazer aquilo de memória, e é como engatar uma marcha no carro automático e apenas acelerar, que vai fazendo tudo automaticamente. Então, nossa máquina humana deve estar no controle, sob o controle da essência, da consciência, e não dos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos nós precisamos eliminar, precisamos morrer psicologicamente para despertar a consciência. Sem liberar os defeitos do aprisionamento que estão do ego, dos defeitos, não podemos despertar a consciência. Precisamos liberar essa consciência, deixar de ser escravos, deixar de ser uma máquina automática. E para isso precisamos treinar, precisamos diariamente, de instante em instante, estar ocupados e não preocupados. Estar ocupados com aquilo que estamos fazendo. Estar com toda a máquina humana ocupada naquela atividade. Fazer essa atividade com todos os centros centrados naquela atividade que estamos fazendo no presente. E o que vamos fazer mais tarde, vamos fazer mais tarde. E não é correto estar fazendo uma coisa e pensando em outra. E provavelmente vamos estar fazendo a outra coisa e pensando no que fizemos, ou no que queremos fazer ainda. Então, isso acontece devido aos defeitos psicológicos, devido que nós somos escravos dos próprios defeitos psicológicos. E só vamos nos liberar disso com o esforço,
com a prática e o esforço. Isso devemos treinar durante as horas que nós estamos ativos, estamos em atividade. Já o relaxamento é nos livrar dessa tensão, não estar tenso, preocupados com outras atividades. Então, estar relaxados. Relaxar o corpo físico, relaxar o corpo psíquico e também o corpo emocional, a nossa parte psíquica e a parte emocional. Devemos nos esforçar para viver relaxados, sem preocupação. Então, relaxar o corpo físico, relaxar o corpo psíquico e também o emocional. Devemos viver em uma paz, viver em paz, sem preocupação. E para isso é preciso trabalhar com a eliminação dos defeitos psicológicos. Não é algo automático. Nós não vamos conseguir isso amordaçando apenas freando as ações. Nós precisamos descobrir de onde parte o desejo para agir e vamos ver que parte de um defeito psicológico e eliminar esse defeito psicológico. Então, nós temos 7 pecados capitais, que se subdividem em milhares de outros defeitos. E esses defeitos comandam a máquina humana, comandam todas as nossas atividades, comandam os nossos centros, o centro intelectual dos pensamentos, o centro motor das atividades, o centro emocional das emoções, os instintos, os desejos sexuais. E então devemos praticar o relaxamento durante o dia todo, durante o maior tempo possível, o maior tempo possível. Nós devemos praticar o relaxamento. Então, o relaxamento vai nos permitir desenvolver-nos nas práticas que nós precisamos fazer, precisamos nos treinar. Então, quando aparecem as preocupações, nós devemos então pedir à nossa Mãe Divina que elimine essa preocupação, que desintegrem essa preocupação. Então, o relaxamento, estar relaxado, é ao contrário da tensão, de estar tenso. Então, o que gera tensão são os nossos desejos, as emoções, as preocupações, os pensamentos. Os pensamentos geram a tensão. Aquela conversa interior, aquela tagarelice interior que ocorre silenciosamente dentro de nós, é uma conversa que acontece entre defeitos psicológicos, entre eus. Um eu fala uma coisa, o outro fala outra. Então existe
essa conversa interior, que nós chamamos tagarelice interior. É silenciosa. São avaliações, são balanços que se faz silenciosamente, se raciocina, se pensa em fazer uma coisa e já se muda esse pensamento para outra, porque um defeito pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Então, há essa briga dentro de nós, essa briga silenciosa, essa falta de unanimidade, de unidade. Nós vivemos de forma múltipla. São os eus. Cada eu é uma pessoa, podemos dizer que cada eu é uma pessoa. E cada um pensa de um jeito. Então, essas formas de pensar, esses desejos, entram em choque. E essa é uma conversa interior que todos temos. Todos temos essa conversa interior, alguns mais, outros menos. Então, essa conversa tem origem nos defeitos psicológicos, tem origem nos eus, que nós chamamos os eus. Então, isto é a nossa psique, é a nossa psicologia. E isso surge entre esses defeitos psicológicos. Surge a conversa entre um defeito e outro, que cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de ser. Então, a concentração é algo que nós precisamos desenvolver, e porque ela é crucial para esse trabalho e para qualquer atividade que se vá desenvolver. A concentração é indispensável para fazer qualquer atividade. Nós precisamos estar fazendo algo e estar com todos os centros ocupados na mesma atividade. Devemos estar pensando naquilo que estamos fazendo, sentindo naquilo que estamos fazendo, e o nosso centro motor deve estar na mesma atividade. Então, nós não podemos estar fazendo uma coisa manual e pensando em outra. Precisamos estar concentrados naquilo que estamos fazendo. E isso não se consegue da noite para o dia. Isso requer um treino, requer prática. Porém, essa prática deve ser constante, deve ser diária, porque nós, devido ao sistema do mundo atual, estamos muito assim descentrados. Até pessoas que conseguem fazer 2 atividades ou mais ao mesmo tempo, às vezes são requisitadas em trabalhos. Porém, isso é prejudicial para o conhecimento de si mesmo. É necessário que nós comece a voltar às nossas origens, às nossas formas de ser, que éramos em outros tempos. Que a humanidade, então, decaiu muito, e essa decadência leva à descentralização, à mecanicidade. Então, nós nos tornamos mecânicos e não fazemos as coisas concentrados. E precisamos reaprender a fazer
as coisas, as atividades concentrados para poder ver o defeito atuando em nós. É um exercício. Se nós nos propomos fazer concentrado, quando sai daquela concentração, nós vamos perceber que saímos, porque o sentido da autoobservação vai estar ativo, que hoje estamos inativos, fazemos as coisas mecanicamente, não utilizamos esse sentido da autoobservação psicológica. Então vamos exercitar para readquirir a concentração e praticar a morte psicológica para então eliminar aqueles defeitos que nos tiram da concentração. Então, aquela pessoa que queira treinar, praticar, aprender como se pratica, deve nos acompanhar, pode nos escrever pelo WhatsApp, que no link da descrição deste vídeo há um link que encaminha a um grupo no WhatsApp. Basta clicar nesse link e seguir para entrar no grupo do WhatsApp, onde nós enviamos alguns materiais que entre eles estão essas práticas, muitas práticas, para que nós pratique e alcance resultados, que tenhamos uma melhora e mudamos a nossa forma de viver, a nossa forma de atuar na vida, no mundo físico. Então, esse nosso telefone é este aqui, ó. É 55 o Brasil, 62 a região, e o número é 91 92 93 55. Então, o nosso número é 55 o Brasil, 62 a região, 91 92 93 55. E sejam todos bem-vindos e muito obrigado.